Aguardando. Oi, Yasmin. Oi, Tudo bem? tudo e com você? Tô bem, meio inchadinha aqui, mas tô... Por quê? Né, é que eu fiz ontem a cirurgia e eu fiz mais um enxerto Hum, no rosto. Aí ontem nem gravei uma vista de prova antes, já com uma turma, né? Porque ele falou assim: você não pode falar muito, você não pode rir, você não pode tossir, você não pode espirrar, você não pode mexer, baixar a cabeça. Falei, então não posso nada, né? Ele falou, evita tudo, né? Que essa cirurgia foi maior, né? Então ontem eu uhum, deixei umas coisas gravadas, tudo. Aí hoje já estou um pouquinho melhor, mas vou falar, ai, né? que Jeito de parar, não. Nosso serviço não tem como, né? bom. Eu acho que pouca gente vai entrar, né, Yasmin? Ih, professora, essa semana tá? Aham, imagino. Então, ó, eu vou começar, né, para a gente falar um pouquinho aí desse nosso novo conteúdo, tá? Tá. Esse aqui. Vamos ver se pelo menos a gente faz esse aqui. Deixa eu confirmar se é esse mesmo, tá, Yasmin? É, esse aqui e o 2, tá? Então, olha, a gente vai dar. Tá dando para me ouvir, né, Yasmin? Tá. Sim. Então, Uhum. tá bom. Então, a gente dá continuidade agora, né, ao filo artrópoda, uma vez que a gente já falou que é um filo que tem uma diversidade bastante grande, né? E que abrange aí muitos grupos de animais. E a gente já viu principalmente ali outros artrópodas, né, que foram ali relacionados às aranhas, aos escorpiões, aos ácaros, né? E agora a gente vai para outro subfilo. A gente viu um subfilo que será, e agora a gente vai ver o crustácea, então. E o crustácea também não é diferente. É um subfilo também que é composto por uma diversidade muito grande mesmo de animais aí diferenciados. E crustácea, quando a gente fala em crustácea, a gente já lembra em camarão, não tem como não lembrar, né? Ele fica bem guardado mesmo na cabeça da gente quando a gente relaciona o nome. Então, não só os camarões, mas os siris também, lagostas, os caranguejos, né? E outros animais também que a gente vai ver que são bastante diferenciados e principalmente no tamanho também. A gente tem alguns que são quase que microscópicos mesmo, tá? E animais bastante importantes também, que fazem, tem uma importância bastante grande relacionada à economia, porque são fontes de alimento, né? Temos também ligada à ecologia, que eles são parte da cadeia alimentar. Então, são animais aí que têm uma importância bastante grande, tá? Então, a gente vai fazer uma introdução a respeito desses grupos que nós vamos olhar, alguns mais com cuidado, né? Outros nós vamos só apresentar, falar uma coisa mais breve deles, tá? Mas vamos mostrar em si como que é constituído esse subfilo aí que é bastante grande, tá? Então a gente tem aqui a classificação que eu sempre exponho no início, né? E a gente tem aí, ó, um monte de classes aí dentro desse subfilo. Então, nós temos a subclasse Rinipédia, cefalocárida, branquiópoda, que tem uma ordem aqui, tá? Que a gente vai mostrar quem é essa pulga da água. A classe Maxilópoda,
Tem duas subclasses aqui, que a gente também vai mostrar depois elas, não com muita ênfase, né? Porque aqui mais a gente abrange, então, é o estudo da classe Malacostraca, onde tem aí indivíduos bastante importantes que a gente conhece, tá? Onde está, então, a ordem isópoda, principalmente nessa subclasse dentro da classe Malacostraca, que são Eumalacostraca, esse eu aqui, né? Quer dizer, os verdadeiros Malacostracas, né? Que então tá os isópodas, que tem a barata da praia e principalmente o tatuzinho de jardim, que é terrestre, que a gente conhece e que muita gente nem sabe que é um crustáceo, né? Pensa que é um inseto, pensa que é outra coisa, mas não imagina então que esse tatuzinho que a gente acha aí debaixo das pedras, debaixo do tijolo, é um crustáceo também. Aí nós vamos falar um pouquinho da ordem Eufasiácea, que é aquele camarãozinho pequenininho, que é o crio, importantíssimo dentro da cadeia alimentar, que é a principal fonte de alimento de um dos nossos grandes vertebrados, que são as baleias, né? Que acabam, então, comendo esse tipo de camarão, é a fonte quase que única dessas baleias. Vamos falar da ordem Decápoda, que dentro dessa ordem Decápoda também ela é bastante grande, onde estão os camarões, os siris, os lagostins, as lagostas, os caranguejos também, tá? Aí, dentro também aí dessa Eumalacostraca, temos a ordem estomatópoda, que é o tamburutaca, é um camarão também, muito parecido com um camarão, mas que tem as suas divergências ali, por isso que está numa ordem diferente do camarão. E, por fim, aqui uma outra ordem, uma outra subclasse, que é bem menos conhecida dentro de uma lacostraca, que a gente só acaba citando, então. Então, são esses aí alguns dos indivíduos que a gente vai começar a mostrar, primeiramente, esse primeiro grupo, que são, então, do grupo Malacostraca, e vamos mostrar primeiro esses Eumalacostraca, tá? Então, as lagostas, os lagostins, né? E esses o tamburutaca aqui é de uma outra classe. A barata de praia, que muitas vezes pode ser conhecidos, que a gente possa ver ali naquele ambiente, né? Entre a areia e o mar. As cracas, que elas também são bastante visíveis quando a gente vai para algum local de litoral e a gente tem bastante rochas. Então, normalmente, essas cracas estão aderidas também a esses locais. As lepas, né, que são os pedunculados, também a gente vai ver, são bem bonitinhas. A gente tem no laboratório, acho que eu ainda tenho no laboratório, não tenho certeza. E os copépodes também, que fazem parte de crustáceos e que eles são muito pequenininhos mesmo, que são chamados, então, de pulgas d'água. Bom, para a gente falar em crustáceo, então, a gente viu, né, que eles também possuem esse exoesqueleto, por isso que são artrópodas, né? Então, eles possuem um cefalotórax e um abdômen e o esqueleto, então, que é reforçado sempre por sais de cálcio, né? A gente falou que os artrópodes têm quitina, né, nessa constituição do exoesqueleto, e quando a gente fala de crustáceos, então, a gente ainda adiciona isso a esse exoesqueleto, que é a composição desses sais de cálcio, que faz com que eles tenham, então, esse exoesqueleto muito forte, muito duro, que a gente sabe que caranguejo tem, né? Bastante forte mesmo. Isso já até mesmo devido a esse ambiente que eles vivem, né? O ambiente marinho,
tem esse elemento de sobra nessas águas, então, marinhas, e que a gente sabe, então, que isso é um componente, então, que faz parte também e ajuda com que esse exoesqueleto dele seja bastante rígido, então, tá? A gente falou de água de mar, mas a gente sabe que muitos de caranguejos, eles são mais terrestres do que aquáticos, né? Mas não que eles não estejam em água. Claro que eles vivem em água também. O siri é muito mais para dentro de água, né? O esqueleto tem os seus momentos mais de terrestre. Bom, então, a gente separa ali essas regiões corporais, então, dos crustáceos, entre, então, o cefalotórax e o abdômen, né? E no cefalotórax a gente vai ter aí bastante apêndices diferenciados, tá? Então, temos 2 pares de antenas, com função que elas podem ser desde olfativa até mesmo como um órgão sensorial tátil, né? De tato, então. Um par de mandíbulas, entre as quais, né, a boca está lá dentro, tá? 2 pares de maxilas, que são usadas também para mastigar esse alimento adquirido, e 3 pares de maxilípedes, tá? Então, são patinhas menores, tá? Ali mais anteriores, e que elas são utilizadas ali para ajudar manipular, segurar, encaminhar esse alimento aí até a boca. 5 pares de patas propriamente ditas, então, para a locomoção, sendo que o primeiro par pode estar transformado em quela. Quela, o que é? É uma pinça forte, né? Que se a gente for olhar um caranguejo, a gente já vê que são aquelas quelas grandes, né? Que ele usa com aqueles dedos, aquelas pinças, né? Que vai ser usado, olha, tanto para ele se alimentar, pegar o alimento, né? Prender o alimento também, quebrar, como também vai ser utilizado para a defesa também dele. Bom, o tronco, olha lá. Então, nós temos uma cabeça que é dividida em 5 segmentos, tá? Então, a gente já falou que tem esses artrópodes que tiveram a fusão de segmentos, né? Que a gente via lá dentro de Anélida, que esses segmentos eram todos separados, né? Eram aqueles anéis. Mas outros artrópodas, esses segmentos então se fundiram, tá? Então, a gente tem ali essa parte do tronco, a cabeça, sendo composta por 5 segmentos. A gente não consegue ver esses segmentos visíveis divididos, mas que essa parte ela conta, né? Ela é formada por 5 segmentos, então. A região abdominal, ou que a gente chama de pléon, então, ele tem 6 segmentos, então, formando, tá? E depois, mais ao final, a gente tem, então, lá uma cauda final, que também é chamada de telson, tá? Esse telson, olha lá, com ou sem ramos caudais, que depois a gente vai ver mais como essa estrutura do telson. Então, todos os segmentos do tronco apresentam apêndices, né? Então, esse tronco vai ter apêndices, então, que são os pereópodes, tá? Que vão ser utilizados para quê? Vão ser utilizados para locomoção e para captação de alimento, tá? Então, são aqueles pereópodes e também aqueles pares, ó, de maxilípedes. Todos esses, então, vão estar, então, acoplados ao tronco, então, e são chamados de pereópodes. Alguns podem estar orientados para frente, auxiliar na manipulação, como esses que eu estou falando para você, né? Que são os pares de maxilípedes, e os outros propriamente ditos que são para locomoção, que são os maiores, tá?
Aí, Professor, olha lá. Opa, esse Telson tem no escorpião também? o escorpião é o Telson, mas é aquela cauda. Aham. E neles também chama Telson, mas o Telson é como se fosse literalmente nadadeiras para realmente ele poder nadar. Ah, Vai ser transformada de uma forma diferente. E não para inocular veneno, como anteriormente a gente viu nos escorpiões, tá? tá. Uhum. Aí nós temos também outros conjuntos também de apêndices, que são os pleópodes, tá? Os pleópodes vão estar aonde? Na parte, na região posterior, que é o abdômen, então, tá? Na região abdominal, no pléon. Por isso que esses apêndices chamam pleópodes, então. Então, eles vão que é a função desses pleópodes, sendo que ele já tem tantos apêndices para locomoção e para captação de alimento lá no periópodes, né? Então, esses pleópodes, eles vão ajudar na respiração, que a gente vai ver que eles têm brânquiazinhas neles, como também eles vão ser estruturados de uma forma em que eles podem acomodar a massa de ovos, então, desses animais, tá? As fêmeas vão ter esses pleópodes, né? O abdômen, a parte posterior, modificada dos machos. Ela vai ser mais alargada, já justamente para facilitar esse abraço da massa de ovos, então, tá? E depois nós temos lá, que é o telso lá que eu falo para você, que a gente, então, ele é chamado de telso, mas a gente dá o nome mais específico de urópodos, tá? Então, são específicos para natação, então. Eles são achatados como se fosse leques mesmo, como se fossem pás, tá? Então, forma um leque caudal, então, e que estão ali no finalzinho do telso, então. Aí nós temos algumas características gerais, né? Então, a gente tem aí superfícies branquiais, então, especializadas para trocas gasosas ou regiões especializadas na superfície do corpo. Então, esses animais, né, os que estão dentro da água, é claro, as estruturas branquiais são as estruturas mais propícias para a retirada desse oxigênio dentro da água. Então, bem simples de guardar isso, que esses animais, então, terão brânquias para respiração, tá? Presença de ocelos simples e óleos compostos, na maioria, elevados normalmente em pedúnculos, né, em algum ciclo da vida, e se a gente lembrar de um camarão, do siri, a gente sabe que são umas anteninhas e o olhinho tá lá em cima. Então, uma grande parte deles, o olho vai estar disposto dessa forma, tá? Trato intestinal com secos digestivos. Quando a gente tem secos digestivos, é para melhorar, então, esse espaço, então, de digestão, né? Aumentar essa área, então, digestiva para esses animais. Desenvolvimento, quando a gente fala, no geral, para esses crustáceos, então, a gente pode ter tanto desenvolvimento direto da prole como indireto. Se eu tenho, então, um desenvolvimento indireto após esses ovos, é porque eu tenho a formação de uma larva, que é diferente da mãe. Então, essa larva também é chamada de náuplio, tá? A gente já ouviu esse tipo de larva. É comum ser chamada de larva, tal qual se chamava em moluscos, por exemplo, né? Porque elas são muito parecidas, tá? Então, dificilmente aí somente taxonomistas mesmo, se tiver vários tipos de náuplios ali, somente eles vão conseguir fazer essa análise e saber
de quem é essa larva, né? Se é de um crustáceo ou se é de um outro grupo animal. A classe Malacostraca, que é o que abrange os decápodas, né, que a gente falou que são formados por camarões, lagostas, lagostins e caranguejos, e também os siris, olha, quase um quarto das espécies de crustáceos, então, está dentro desta classe aqui. Então, ela abrange, assim, um número bastante grande e diversificado de espécies, tá? Maioria é marinha, porque a gente sabe que a gente tem camarão de água doce também, a gente tem caranguejo de água doce, né? Então, mais que a maioria está por ali. Mas nós temos, olha lá, ó, lagostins e caranguejos, né? Que são de lagostins, caranguejos e até mesmo camarões que são de água doce, tá? Caranguejos terrestres, né? Carapaça sempre recobrindo, ó, parcial ou totalmente o tórax, reduzida ou ausente em alguns. Nós temos alguns caranguejos que vão ter o corpo aí não totalmente provido de carapaça. Não sei se você já ouviu falar no caranguejo ermitão, em que ele tem o abdômen muito frágil e não tem uma carapaça. Então, qualquer coisa que for ali e morder ele, fatalmente ele já vai morrer. Então, normalmente ele se utiliza de outros locais para esconder essa parte do abdômen. Então, lá quando ele está lá no mar, ele procura concha de, de molusco para entrar dentro. Aí ele acaba, então, ficando protegido essa parte dele que não é provida por carapaça. Então, antenas e antênulas, geralmente birremes, isso quer dizer o quê? Que vai ter dois ramos, não é uma antena comum, é uma antena que depois vai ter mais um ramo nessa antena. Então, por isso que a gente fala que eles têm, então, algumas, né? Não só antenas e antênulas, mas outros apêndices também birremes. Primeiros três pares de apêndices torácicos, ó, modificados em maxilípedes, 5 pares de apêndices no abdômen, que são as pernas, né, para primitivamente birremes, e primeiro par geralmente é maior ou com garra, como a gente falou. E isso também acontece dentro da classe Malacostraca. Urópodes também são birremes e é um par, então. Decápoda, a gente chama então de decápoda por quê, pessoal? Porque esses animais têm 10 pares tem 10 pés, 10 patas, então, né? Por isso que já vem desse nome, então, dentro dos Malacostraca, essa ordem decápoda. Tronco é dividido em dois tagmas, que a gente falou, né? O tórax e o abdômen. O tórax, tantos segmentos, abdômen, tantos segmentos que a gente não vê, porque esses segmentos não são mais visíveis. Houveram, fusionaram-se, né? Tagmatizaram-se e a gente não tem mais essas divisões visíveis, tá? Mas são dois segmentos, então, que a gente chama, então, de tórax e abdômen. Exceto os rimipédios e ostrácodes, que são... Desculpa, só um pouquinho, deixa eu baixar isso aqui. Não incomoda muito. Então, outros crustáceos que a gente vai ver, aí sim a gente vai ver que a gente não consegue ter essa divisão aqui de tórax e abdômen, como muitos dos crustáceos, tá? Bom, quando a gente fala, então, desses crustáceos, né, desses decápodas, a gente, então, separa a cabeça, olha lá, quando a gente fala da cabeça, a gente separa uma região distinta que a gente chama de ácron, tá? Então, esse ácron, ele é indistinto, por quê? Ele é a cabeça e o tórax junto ali. Então,
ali a gente tem o somito antenular, né? Somito antenal, o somito mandibular, somito maxilar, o somito maxilular, desculpa, e o somito maxilar. Um ou mais toracômeros, que daí já pega um somito mais do tórax, tá? Anteriores que podem fundir-se a cabeça em rimipédia, maxilópoda, malacostraca e seus apêndices correspondentes encontram-se modificados em maxilípedes. Então, para eu ver todos esses somitos que formam um único tagma, né, que é o tórax, então, que nós chamamos de acron, ele tem todos esses aqui. Então, por isso que tem o antenular, o somito, o mandibular, o maxilar e mais os dos tórax, juntaram tudo, então, e formam um único tagma, então. Escudo cefálico ou carapaça presentes, pode estar reduzido em alguns, e presença de mandíbulas multiarticuladas, né? Então, elas têm uma articulação bastante grande, podem se mover, né? Para cima, para baixo, dos lados, então, elas têm uma articulação bastante grande para, então, poder facilitar morder, perfurar, macerar e triturar também os alimentos. Então, olha, aqui é que a gente tem, então, essa morfologia externa, então, de um bálplan, de um decápoda. Como que é um decápoda? Aqui eu estou mostrando de um camarão, tá? Mas nós temos também, depois, vamos mostrar, esse bálplan tendo como esse modelo, então, sendo uma lagosta, tá? Mas aqui para entender melhor, tá? Então, nós temos o cefalotórax, que são os primeiros ali, que, né, é o acron todo, e depois nós temos, então, a parte do abdômen, então, tá? Então, é aqui que nós temos, olha, todos esses somitos torácicos, toda essa constituição de apêndices, então. Falamos que, então, eles têm antênulas, né? E olha aqui como essas antênulas são birremes, são, tem, então, dois ramos, então, tá? Aqui, quando a gente mostra, então, olha, a base da antena, olha essa antena aqui longa, né? Só que quando eu olho aqui, ela tem mais uma base da antena, uma escama. Isso é o ramo da antena, por isso que a gente fala também que ela contém dois ramos, é birreme também, tá? Aqui nós temos, então, aqui presente, aqui bem pequenininhas, maxílula, maxila, tá? O olho pedunculado, esse rosto aqui é somente essa ponta. Tem alguma finalidade, alguma função? Não. Normalmente é ali, dependendo da espécie, vai ter um pouco esse rosto modificado, mais espinhoso, mas não que tenha uma função, tá? E aqui a gente mostrando então aqueles primeiros pares por estarem aqui no tórax, né? Nesse primeiro, na primeira região, no péreon, então são os pereópodes, ou ainda chamado de toracópodes, por estarem nessa região do céfalo-tórax, torácicos, então. E aqui, como a gente tem, então, esse abdômen, nós temos que é chamado de pleon. Nós temos os pleópodes, que são os pés, as patas, então, ali, né, os apêndices do pleon. E eles são, olha lá, todos birremes também. Olha como sai dois ramos de cada um.
Então, normalmente aqui, essa região é que eles guardam essa massa de ovo, né? Ou alguns vão formar uma cápsula ovígera, mas normalmente os decápodas eles carregam esses ovos aqui, então, junto ao abdômen, tá? Temos aqui, então, o finalzinho, que é o telson, que eu falei para vocês, que ele não é relacionado a fazer, injetar veneno, mas sim porque é a última parte chamada de telso, e esse telso, ele tem, então, o urópodo ali, que são como se fossem duas abas mesmo, tá? Dois lequezinhos que vão ser utilizados aí para natação, auxiliar, portanto, a natação. Esses animais utilizam para caminhar, então, esses periópodes, né? Mas em alguns momentos em que eles nadam mais ativamente, eles utilizam, então, essa parte toda aqui do abdômen, então, nadando e batendo mesmo esses urópodes para ter uma maior movimentação. Aqui só mostrando então a diferença, então, pegando daquele modelo lá, os periópodes e os pleópodes, né? Então, mostrando como é essa características dele, tá? Esses não birremes e esses pleópodes como birremes, olha aqui, tá? Que é o exópode, então. Então, apêndice birreme de um crustáceo e a perna locomotora unirreme, então, de um crustáceo. Tem nomes diferenciados? Tem, ó, estenopódio, mas isso, gente, eu não vou exigir de vocês, mas que vocês saibam, olha, assim como a gente tinha a divisão dos nomes lá, né, de coxa, trocânter, né, tíbia, e tínhamos as partes todinha dos apêndices, dos artrópodes que a gente já discutiu anteriormente, nós temos nomes diferenciados aqui. Então, coxa, isquio, mero, carpo, própode e dáctilo, né? Dáctilo é um dedo aqui. Mas, gente, não vou ficar cobrando isso de vocês, mas que sirva isso para vocês de, de pesquisa, né, guardada, e deixa aí material de vocês, guardem esses materiais, a gente não sabe para onde vocês vão arrumar, vai que de repente a Yasmin vai lá fazer um curso de oceanografia lá no litoral, vai fazer um mestrado por lá e vai mexer com, né, com o Né, que oceano, beleza. isso. Aí já dá uma repassada nisso aqui para não fazer feio lá, né? Então já tem guardado, tá? Bom, deixa eu ver aqui o que é o outro, Yasmin. Deixa eu ver o outro, se dá tempo da gente fazer só mais um pouquinho do outro. Esse aqui, tá? Eu nem sei com quantos minutos a gente tá. E aqui mostrando então também, olha, esse Balplan também, de decápoda também, e um lagostim, onde a gente vai ter a mesma coisa. Olha lá, o Telson lá com o urópode, também temos ali, ó, na parte do abdômen, acho que tá até mais fácil de ver do que lá, os apêndices que são, olha lá, de função natatória, mas também, que a gente falou que também tem outras, não só natatória, mas pode ter respiratória, de acomodação também da massa de ovos, né? A carapaça, olha, que mais? As antenas aqui, olha, todas birremes, antênula birreme também, o olho, principalmente ali, mostrando, olha aqui, o quelípede diferenciado, que a gente tem, né, esse dedo móvel também, tá? A mesma coisa nós vamos ter nos caranguejos, também temos isso nos camarões, tá? E aqui até mostrando, ó,
os números das patas que tem aqui, desde o quelípode, que é o maior, e depois o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto par de pernas, e mais, dependendo de outros crustáceos, a gente tem os outros quelípodes aqui diferenciados também, tá? Então, pleópodes, os do abdômen, e pereópodes, então, o do tórax, então, do cefalotórax. E aqui, olha, só a parte final onde a gente tem o telso, a gente costuma, então, chamar essa parte do telso, junto com o urópode, de leque caudal. Aqui só mostrando, olha, mais visível esse urópode, como que ele é dividido em protopodito, endopodito, exopodito. Também não vou ficar exigindo partes, né? Estruturas aí que formam o urópode. O importante para mim é que, né? Aqui vocês estão vendo o telso, o ânus também nessa parte terminal. O importante é que vocês saibam que existe no telso, né? E o telso ali, junto com o urópode, forma o leque caudal, que também otimiza a natação, tá? A parte posterior, portanto, desse leque caudal também é utilizado para essa natação, portanto. Aqui mostrando, então, olha, todas aquelas estruturas que a gente falou de maxílula, maxila, né? Então, um monte delas, um monte dessas estruturas aqui, então, associadas e articuladas, todas, então, para mover esse alimento para dentro da boca. Cada par, seja ela de maxi, olha aqui mais uma pequenininha, o palpo mandibular, olha. Todas essas estruturas e são duplicadas, uma de um lado e outra de outro, né? Então tem, olha lá, tem a primeira maxila, depois, da esquerda, ó, tem a primeira, tem a segunda, do mesma coisa vai ter de lá. Então, de uma vai passando para outra até que isso seja particulado e literalmente entre para dentro, para a boca, e encaminhado para o trato digestório, então. A mesma coisa acontece também com ciris e caranguejos, tá? Também vai haver esse monte de maxilas e maxílulas, tá? E aqui mostrando também, ó, aquela do quelípede que a gente falou que eles também têm, então, essa garra, né? E que tem o dedo móvel que é utilizado para conseguir alimento e também para a defesa desses animais, tá? Aqui, diferente do que, deixa eu ver se aqui tá melhor, não. Aqui, diferente do que a gente vê em lagosta e em camarões, a gente não vê aquele abdômen alongado, né? E ao longo do corpo. Aqui dentro de ciris e caranguejos, nós vemos o abdômen dobrado para a parte ventral do corpo dos caranguejos e dos ciris. Então, tudo isso aqui que a gente tem em cima é abdômen, Yasmin. Desculpa, é cefalotórax, Yasmin. Somente essa parte dobrada para o ventre dos ciris e dos caranguejos é que é, então, o abdômen, tá? Vamos ver aqui. Aqui mostrando os olhos pedunculados, a carapaça toda, tá? Mostrando o dátilo do lado, onde a gente pode ver o dedo, que é móvel, tá? E o dedo maior, que é fixo, então só esse dedinho abre e fecha. As antenas aqui também,
E depois aqui mostrando, ó, palpos ali do maxilípede, né? Então, todos esses aparatos, então, para que o alimento acabe indo para a boca. E aqui mostrando só, deixa eu ver aqui só mostrando um pedacinho do abdômen, então, que está voltado para a parte ventral, dobrado, tá? Eu vou mostrar isso depois bastante, depois na aula prática. Então, isso aqui, olha, a gente sempre fala quando é o artrópode, né? A gente tem impressão, então, quando fala artrópode, esse corpo duro, mas a gente sabe que todos os artrópodes, eles caminham, né? Como que conseguem andar? Anda, porque tem essas patas articuladas, né? E que, é claro, esse exoesqueleto, apesar dele ser duro, ser rígido, ele fornece uma proteção para esses animais, mas ele também tira um pouco da mobilidade. Mas durante essa evolução também, o que que acontece? Que melhorou esse tipo de locomoção desse grupo, que são, então, regiões onde eu posso ter, aqui é mais parece de um inseto, e é a lateral de um inseto, mas o mesmo ocorre com outros artrópodes, sejam dos quelicerados que a gente viu, ou agora de crustáceos. Algumas regiões laterais vão estar constituídos de pleura, que é uma membrana mais maleável, mais fina e que pode dar essa movimentação maior para esse animal. Se ele não tivesse essas interligações entre essas placas, né, e o corpo, ele andaria totalmente como um robô, né, um andar bastante mais que seria não tão eficiente, mas que com esses locais, então, isso aí acaba facilitando muito, então, a locomoção também, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui só mais para mostrar, né, que normalmente a gente chama essa parte dorsal de tergito, tá? A parte de baixo de esternito e as laterais, então, de pleurito, então. Então, sempre o pleurito, onde nós vamos ter, então, essas regiões mais flexíveis aí, né? E que fazem a intercepta, então, esses locais de esqueleto rígido. Aqui a mesma coisa, só falando, né, sobre essas placas que constituem, então, tá, o corpo desses animais, e cutícula composta de quitina, proteína, material calcário, principalmente nesses que a gente está vendo agora, tá? E por isso que traz essa resistência, né, a essas carapaças, então, que eles apresentam, tá? Aqui, deixa eu ver o que mais, que tem alguma coisa que a gente não comentou, para cá a gente comentou tudo. Gonóporos, né, varia de posição conforme a espécie e está sempre na extremidade terminal do corpo. Basipodito, basipodito é um par de apêndices, né, ou um par de apêndices, ou em um somito sem apêndice. Deixa eu ver se está aqui. Mas podito, gente, ó, como a gente falou, esses gonóporos, então, vão estar, vão ser essa região, principalmente numa grande parte dos grupos dos decápodas. Por que gonóporo? Porque é aí que ele segura a massa de ovo, então, que a gente comentou, tá? Então, são por isso que eles são birremes também, porque isso forma como parecem bastante pelinhos isso aqui, tá? Quando a gente olha mais assim, parecem umas penas. Então, quando essa massa de ovo está no abdômen, essas penas acabam ficando ampara mesmo aquela massa de ovo, então, tá? Aqui mais mostrando a morfologia
interna, portanto, né, mostrando onde está posicionado nessa parte mais anterior e dorsal, a parte da região cerebral, tá? A glândula verde, que é o órgão de excreção desses animais. A gente tem túbulos de Malpighi em outros grupos de animais, mas dentro de crustácea a gente tem então esse tipo de excreção ocorrendo então, que são as glândulas verdes e estão aqui próxima da cabeça. Por isso que a gente fala, né, que quando a gente limpa camarão, tirou a cabeça, o resto tá limpinho. Por quê? Porque tudo que é excreção, metabólito celular, né, está aqui. Tirou isso aqui que é toxina do animal, tá? Então, uma vez fora, tá ok. Aí mostrando o hepatopâncreas, mostrando a boca aqui então, esse estômago bem alargado, né, que a gente vê, e depois então um tubo reto até dar no ânus então. Temos um coração dorsal, tá? Onde ele tá ali, olha, quase que entre a parte torácica e a abdominal, né? Bem na parte finalzinha. Que mais aqui de interessante? Isso aqui tudo musculatura, tá, Yasmin? Grupos de músculos. Temos aqui, então, o cérebro saindo, ó, e depois a gente tem esse sistema nervoso, então, circundando o esôfago e seguindo ventralmente com gânglios, então, fundidos a partir daqui. Porque nós temos dentro de artrópode que eles, então, têm esses gânglios, sistema nervoso, literalmente, na parte ventral, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Testículos, os ósteos são os locais, né, de abertura, então, onde a gente tem para que o sangue entre e seja levado através da aorta para o restante do corpo, então. Depois a gente vai falar pormenores daí. Aqui mostrando em relação, principalmente para que mais vocês vejam as brânquias também respiratórias, tá? As brânquias respiratórias, principalmente dos camarões, quando a gente ergue parte da carapaça dos camarões, se a gente levanta essa parte aqui, a gente consegue ver bem essas brânquias, então, dos camarões aí, tá? Depois a gente vai olhar mais com calma. Em relação à alimentação, gente, ó, isso para quase que geral de todos os crustáceos, não só decápodas, tá? Mas a alimentação deles é a mais variada possível dentro desses grupos, que vai, olha, desde literalmente predar, né, ser carnívoros, ir atrás de outras presas vivas, suspensivoria, então quer dizer que uns vão comer partículas que estão suspensas na água, os que vão predar, que a gente já falou, detritivoria, vão comer animais e vegetais mortos, né? Então, o que tiver ali em decomposição, entrando em decomposição, eles também vão assumir esse tipo de alimentação e também filtração. Então, coisas menores ainda podem fazer a sua dieta a partir de bactérias, protistas, né, que são microscópicos, e também fitoplâncton também, tá? Aqui, ó, só mostrando, ó, suspensivoria vai estar em tatuí, né? Então, um camarão comendo outro camarão, então aqui está o hábito predador. Aqui, olha, suspensivoria, esse tatuí se enterra então na areia e fica o quê? Com as antenas ali erguidinhas, ó, captando então todos esses alimentos para que leve até a boca. Aqui, ó, antenas retiram então partículas, ó, elas ajudam a captar
uma vez que elas são birremes, né, que eu falei para você, e elas são cheias de pelinhos, elas ajudam então a captar. Ficam ali, ó, a favor, como vai passando a corrente da água, é captado através dessas estruturas, então. Estômago com uma porção anterior mediana e posterior. Anterior e posterior é revestido por cutícula, que é trocada durante a equidise. Então, conforme esses animais crescem, eles têm que trocar o exoesqueleto e essa parte interna também do estômago, então, é trocada também, tá? A parte anterior desse sistema digestório é curta, como nós vimos, né? Que é um pedacinho da boca até chegar no estômago. Então, essa região curta aí é a faringe e o esôfago. Então, logo nós já temos aquele estômago mais alargado, olha, com 3 câmaras. Desculpa o erro aqui, tá? Não sei porque tem esse acento aqui. Então, armazena, tritura, seleciona esse alimento. Já na região média do estômago, vai ter, então, um intestino curto ou longo, com secos digestivos, então, posições variadas, né? Não tem nem como a gente tratar especificamente cada uma, porque varia muito entre um grupo e outro, tá? Então, é nesses locais, então, que vão ser realizada essa digestão e acabar, então, dentro aí dessa parte mediana, formar essa massa sólida, tá? Então, como se fosse ali por uma glândula digestiva que vai ajudar a fazer essa digestão, então, e mais túbulos ramificados de um fundo cego que amplia esse local aí de digestão de alimento. Já na parte posterior, né, onde já é mais o tubo, então a gente tem o trato digestivo no geral que é curta e mais o ânus, então. Associado ao sumito anal, que está lá, que a gente viu que o ânus está junto realmente lá no telso, né? Naquele leque caudal, então, que a gente viu, tá? Aqui mostrando, ó, mais curto, depois nós temos um estômago com aquelas separações, né? Hepatopâncreas associado aqui logo próximo a esse trato digestório para já fornecer enzimas e tudo mais para essa digestão, tá? E aqui na parte final mesmo, mais para promover aí a absorção e excreção final, tá? Olha lá, estômago pode ter até mesmo dentes esclerotizados, para ver como que pode diferenciar de um para o outro. Esses dentes mais para ajudar também a triturar. E esses dentes são movidos a partir, então, de músculos que estão associados ali no estômago, tá? Sempre aí para poder realmente fazer essa trituração maior para uma absorção também maior, tá? Sistema circulatório, a gente falou que esse sistema circulatório está lá na parte ventral, né? E que ele é longo tubular e tinha aqueles ósteos, então, segmentares. E que fica aqui nessa região, então, pericárdica, né? Então, com vasos que se abrem em uma hemocele. A gente sabe que o sistema circulatório é aberto, que segue, então, essas veias vêm, tem esse coração, que ele é muito mais muscular, que vai bombear à frente por uma aorta e esse sangue cai na hemocele e banha todos os órgãos e voltará novamente para o coração através de musculatura, por meio desses orifícios que são os ósteos, então, tá? Forma e número de ósteos, ó, depende da forma do corpo, localização das estruturas de trocas gasosas. Então, isso vai modificar também do grupo de animal que a gente está vendo. Se eu tenho uma lagosta, ela tem um corpo muito maior comparado a de um caranguejo ou de um siri, que é mais achatado, né? Então, isso vai modificar muito
a relação de número de ósseos presentes, então, e a forma deles também. Coração ausente na maioria dos ostrácodes, que são os microscópicos que eu falei para você, tá? Copépodes e cirripédios, que são os menores. Então, é quase que impossível realmente ter um coração ali. O coração, então, pode ser substituído por uma estrutura que é acessória pulsátil. Então, normalmente aí derivada de vasos musculares, né? Para esses crustáceos que são muito pequenos, então, muito diminutos. Deixa eu ver se tem muita coisa ainda. Quanto tempo a gente tem? Professor, eu acho que eles, tipo, deixou livre porque só tem, tipo, você que criou e mais uma pessoa. Quando faz assim, às vezes, tipo, tem tempo Ah, livre. jura? Ih, vou judiar de você, hein, Yasmin. Ai, professora, faz quase uma hora já. Então, faz uma hora? Uhum. Acho que faltam uns 4 minutos para uma hora. Nossa, Yasmin, se você quiser sair, pode sair. Eu vou terminar aqui. Vou deixar gravado, Tá tá? bom, Porque às tá vezes você bom. tem que fazer alguma coisa também, tá? E eu entendo. Uhum, Beleza? tá bom. Então vou sair, Tranquilo. professora. Beijo, querida. Obrigada, tá? Beijo, tchau. Tchau. Bom, terminando aqui, pessoal, então vou falar sobre aqui o sistema circulatório e trocas gasosas de cápsula, então. Então, crustáceos maiores podem ter estrutura pulsátil anterior, tá? Que é chamado de cor frontale, e essa estrutura, então, que vai auxiliar nessa pressão sanguínea, então, tá? E um sistema nervoso para fazer o retorno do sangue para a cavidade do pericárdio. Tipos celulares que vão conter, então, nesse sangue, amebócitos, né? Granulares, fagocitários e células explosivas, isso é, para liberar agentes coagulantes, né? Então, são necessários que existam essas células de coagulação em casos de trauma desse animal para que eles não morram, portanto, de hemorragia, né? Em vários casos de vários grupos animais acontece isso e nós também temos as nossas células para fazer a coagulação. Sistema circulatório e trocas gasosas, olha lá então. Formas pequenas, troca através de cutícula fina, então nós temos essa troca gasosa e o sangue realizada através de locais onde essa membrana é muito fina. Então, normalmente, quando eu tenho ali, olha, crustáceos muito pequenininhos e diminutos, vai ser feita através da membrana. Então, facilmente essa troca gasosa entra então para esse sangue circundante, tá? Mas a maioria dos crustáceos vão então ter presença de brânquias, tá, gente? Então, brânquias distintas associadas aos pleópodes, que são as pernas, né? Então, sempre ali, principalmente no epipodito dos toracópodes, então na parte anterior, tá? Então, aqui mostrando, então, a presença desse conjunto, então, de, de brânquias, tá, pessoal? Sempre aqui no toracópodo, tá? Então, base da primeira perna, olha lá, até mostrando essa primeira perna e como essas brânquias estão ligadas, então, a essas estruturas branquiais que estão abaixo da carapaça, tá, gente? Se a gente levanta essa carapaça aqui, a gente enxerga essas, essas brânquias aqui embaixo. E aqui mostra também, olha, mostra a entrada de água, olha, tá? A gente dá para ver a entrada de água circula tanto para tudo quanto é lado, entre, né? Sob, nas laterais. Então,
essas águas banham essas estruturas, tirando o CO2 e deixando o oxigênio aí então, tá? Câmaras branquiais, então a carapaça e parede do corpo também vão ajudar a fazer toda essa troca gasosa desses animais, né? E essas brânquias vão acabar, então, fazendo essa difusão para o sangue, então, do oxigênio, tá? Câmaras branquiais, né? A carapaça e parede do corpo, tem o escafognatito, que está lá no exopodito, aumentado nas maxilas para ventilação nas brânquias. Então, aqui mais a estrutura realmente para que, a partir desse apêndice que nós temos, olha, traga também, então, esse tipo de ventilação branquial aí para essa parte mais anterior. Aqui mostrando como que estão esse sistema respiratório, né? Ele está ali, ó, maxila de camarão, escafognatito, né? Então, tá todo cheio, olha, de películas ali e que estão perto do palpo, do endito, da maxila, tá? Essa estrutura toda gerada ali próxima da parte bucal, então, desses crustáceos. Aqui mostrando, olha, bem como é que eu tenho, então, uma brânquia e onde é que esse vaso sanguíneo está passando, olha. Então, eu tenho aqui, ó, um canal que vai percorrer aqui, ó, que vocês podem ver que tem o vaso. Aqui, olha, isso aqui seria um vaso dorsal que corre aqui no meio. E isso são as brânquias. Essas brânquias, gente, é toda cheinha de vasinho sanguíneo e que faz a troca, né, mais pormenorizada e acaba entrando para dentro dessa corrente sanguínea que vai sair totalmente cheia, então, de gás renovado, portanto, tá? Aqui outro sistema, câmara branquial em corte, também mostrando, olha, essas brânquias, a parede do corpo aqui. Aqui nós temos, então, a base da perna. A gente falou que nessas brânquias estão ligadas a esses apêndices locomotores, tá? Então, normalmente esses apêndices locomovendo promove também uma entrada de água bastante grande para essas câmaras branquiais aqui, tá? Aqui principalmente mostrando de um caranguejo, tá? Mas a mesma coisa acontece, portanto, em um camarão também, tá? Troca gasosa em não decápoda, então já estamos falando em outros crustáceos, tá, gente? Aqui dando até exemplo de um tatu de jardim, onde o exopodido de um pleópode, tá? De isópode terrestre, mostrando as pseudotraqueias. Então, olha lá, se eu tenho um crustáceo, gente, como o tatu de jardim, e a gente sabe que tatu de jardim é terrestre, não está em meio à água, mas ele gosta de um ambiente que pelo menos tenha umidade. Mas mesmo assim, não é suficiente para que ele tenha o quê? Brânquia para fazer respiração. Então, nós vamos ter o quê? Pseudotraqueias. São, então, locais de expansões, onde nós temos, então, um espiráculo para a entrada desse oxigênio, tá? Para que, então, nós temos, então, a difusão, então, desses gases para o resto do corpo desses animais, tá? Então, bem diferente
não chega a ser ainda uma traqueia, como nós vemos em artrópodes como os insetos, tá? Mas já é, então, um ponto, então, de transição, de diferenciação, porque é um crustáceo que está totalmente, né, aqui no meio terrestre. Não é como um caranguejo, que ele entra, ele é mais terrestre, mas ele tem alguns que vão para a água também, tá? Então, pseudotraqueia dentro dos crustáceos, que são os tatuzinhos de jardim, tá? Sistema nervoso, olha lá. Então, nós temos aqui um exemplo, 3 gânglios fundidos, né? E que é chamado de protocérebro e deutocérebro, tá? Dorsal, supraesofágico, isso é, que nós temos, então, é, essa parte, portanto, desse cérebro acima do trato esofágico, do trato digestório. E tritocérebro posterior, que forma conectivos circunesofágicos, isso é, que vão fazer essa volta, portanto, no canal digestório desse animal e aí sim seguir pelo cordão nervoso no corpo desse animal. Aí, gente, como é que vai estar esse cordão ventral nesses crustáceos? Pode estar de diferentes formas. Tenho proto, deuto e o tritocérebro lá em cima dorsal. Depois eu tenho, portanto, o nervo que vai circundar o esôfago e que vai seguir ventralmente. Mesma coisa aqui, segue ventralmente. Posso ter que jeito esses gânglios segmentares? Posso ter esses gânglios torácicos fundidos e os abdominais reduzidos, que é o que eu tenho aqui. Logo que circunda o esôfago, eu posso ter ele, olha lá, como ele é expandido. O que eu posso ver? Esse tipo de sistema nervoso ocorrendo, então, em caranguejos e siris, por ter o corpo dessa forma. E como o abdômen está voltado para baixo, eu tenho esses gânglios do pléon, né? Mais reduzidos. Ao contrário de que quando eu vejo, então, um lagostinho, uma lagosta ou um camarão, vai seguir dessa forma, tá? Logo que circunda o esôfago, eu tenho, então, gânglios torácicos e tenho gânglios abdominais, então, ok? Isso muda muito de acordo com a anatomia, a morfologia corporal também desses crustáceos. Aqui em relação à excreção, que a gente já falou lá sobre a glândula verde, que está essa parte anterior, então é o órgão excretor, gente, tá? Então existe essa glândula onde ela então capta todo esse material então do corpo do animal, né? Então vem para dentro, é processado e aqui é o túbulo renal onde se processa esse material de excreção, retira-se o necessário e aqui então a bexiga para onde vai ser eliminada, tá? Então como se fosse a urina nossa, tá? Então, temos aí esses órgãos aí que estão ali próximas à antênula, tá? Então, por isso que é chamado, então, de glândulas antenais. Mas tem o nome específico de glândulas verdes, então. Justamente porque está ali, ó, justo acoplada e ela elimina, ela excreta através de um poro, bem na base ali, então, no basipodídeo da antena da segunda maxílula, tá, gente? Então, está bem posicionada nessa parte aqui anterior desses crustáceos.
Aqui, órgãos do sentido, gente. Estatocistos, que a gente já falou em outros grupos animais, que são órgãos de equilíbrio desses animais, tá? No abdômen, urópodos ou telson, podem ser perdidos com a ecdise, tá? Esses estatocistos. Existem óleos nauplianos, óleos compostos, laterais, em hastes móveis e podem ser sésseis, né? Óleos que são fixos ou aqueles óleos pedunculados que têm mobilidade, então. Fornece grande campo visual, 180 graus, uma vez que eles podem, né, virar e ter um grande campo de visualização. Alguns podem até discriminar forma e tamanho e até cores. E existem cromatóforos nesses animais, gente. Cromatóforos nada mais são que células, então, que podem dar cores diferenciadas a esses animais. Cromatóforos são células que têm pigmentos, tá? E que ela, quando ela se dilata, essa cor se expande e essa cor, então, aparece, é visível, então. Outros órgãos do sentido, esteto, né? Então, são cerdas, espinhos que vão estar, então, presentes na antena, principalmente de lagosta, tá? Em alguns crustáceos terrestres, os estetos têm formas de placas, tá? Então, deixo aqui escrito para vocês onde que eles podem estar, e são ali, olha, quimiorreceptores, então, capazes de perceber qualquer modificação química existente nesse ambiente também, tá? Tato também. Órgãos do sentido, ó, cerda serrilhada, isso mostrado em microscopia, porque é muito pequeno, tá, gente? Então, mecanorreceptora, para tato, então, tá? Tá ali no segundo maxilípede, lá no tatuí, que é um outro, tipo um camarãozinho. Cerda quimiorreceptora, no primeiro perióptede do camarão do cícula. É esse formato que tem essa estrutura, então, tá? Então, órgãos de sensoriais, quimiorreceptores, mecanorreceptores, então, ou aqui também mecanorreceptores, como presentes na antenas, né? Presente também nos maxilípedes. Então, e os óleos também, né? Óleos estatocistos, que a gente já comentou, então, cromatóforos, né? Que reagem também a alguns estímulos também, tá? Então, esses são alguns desses órgãos sensoriais desses animais, então, ok? Bom, pessoal, é isso, ficou bem longa, porque acho que por causa de só um aluno entrar, então realmente a gente tem estendida então essa reunião, ok? Mas foi a aula completa de hoje, ok? Um abraço a todos e até mais.